Olá, bem-vindos ao Vírgula Jurídico, podcast onde o saber não tem um ponto final. Hoje nós temos um podcast, um episódio muito especial, porque estamos recebendo aqui dois dos maiores nomes do direito previdenciário nacional e, sem dúvida alguma, as maiores referências em cálculo previdenciário do país. Nós temos aqui a honra de receber a professora Viviane Mazzotti. Muito bem-vinda, Viviane. Obrigado. E o professor Emerson Lemes, que é uma figurinha que está sempre presente no CDS, desde a fundação do CDS, está aqui com a gente. E o podcast Vírgula Jurídica fica muito feliz de recebê-los aqui. É um prazer, um prazer. Super obrigado, é muito gostoso estar aqui com você também. Obrigado demais, cara, pelo convite. Vem cá, fizeram boa viagem pro Rio? Eu não sei, eu tava dormindo. Depois que o atraso de São Paulo se resolveu, eu também não senti muito a viagem, não. Exceto o fato de eu estar usando o cinto de segurança do colega do lado. E aí quando ele... É que eu adoro voar, né? E aí quando ele percebeu isso, ele fez assim: você está usando o meu. Eu estou usando o seu o quê? Jura? Deixei pra contar essa aqui, porque é sensacional. E aí eu soltei, né? Falei, cadê o meu? Aí eu tava sentada em cima, mas você sabe que gordinha tem esse problema, né? Eu nem senti que o cinto tava... Na hora que eu sentei no avião, eu também sentei em cima do cinto e não senti. Não sinto, cadê o cinto? Cadê o cinto? Mas o problema é que eu puxei o cinto do coleguinha, né? Ainda virei pra ele, tá vendo? Quem mandou você demorar pra pôr o cinto? Cochilou já era aqui, né? Cochilou cachimbo, cai não, cochilou perde o cinto. Mas, pessoal, já deu pra sentir que vai ser animado o podcast. Eu vejo na Viviane e no Emerson pessoas que conseguem transmitir o conhecimento do direito previdenciário de uma maneira muito simples, conseguem abordar assuntos complexos e trazem pra gente questões muito simples. Então eu quero hoje provocar vocês. Nós vamos falar de questões complexas, mas de maneira simples, né? E eu queria começar falando de um instituto do direito previdenciário que está assim, meio esquecido, mas que eu queria entender com vocês alguma relevância, até porque a gente viveu aí há pouco tempo, a gente vai falar sobre isso, sem dúvida, que é a revisão da vida toda. Mas... Tem um livro muito bom para vender sobre isso. Tem, né? Conhece o autor? A pilha em casa dessa altura. Tá valendo ainda? Um peso de papel. Vai fazer o que agora? Você acha que eu tenho uma pilha lá em casa? A churrasqueira agradece. Agora, essa semana, recebemos a mensagem: queria saber se esse curso Revisão da Vida Toda ainda tá valendo. Eu falei, olha, tá valendo. Não me responsabilizo, mas tá. Mas tem um assunto que está conexo e, por incrível que pareça, na internet agora, nos últimos dias, andou dando uma bombada, que é fator previdenciário. Né? Porque assim, o fator previdenciário está quase falecido. Quase falecido, né? A gente tem uma regra de transição que aplica ali o fator previdenciário. Mas será que a gente consegue explicar rapidamente para o pessoal o que era ou é o fator previdenciário? Eu acho que sim, claro. né? De uma maneira rápida e simples. Bom, como a gente não tá na hora do almoço, fica quase fácil de fazer isso, né? Começar a brincar de falar de pizza e tal. Mas, fator previdenciário, eu definiria o seguinte. Quando nós tivemos a emenda 20, lá em 98, ela foi a aprovação de um projeto, de uma PEC de 95, só para vocês entenderem, a lei da Previdência é lá de 91, né? Em 95 eles já estavam querendo fazer o quê? Colocar um limite de idade na aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? E aí essa PEC tinha por objetivo que o limite de idade fosse 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Tá? Informação que parece inútil no momento, porém, vocês vão entender.
Nessa hora de aprovação, o limite de idade não passou. Tá? Ele simplesmente não passou. Quando nós chegamos quase que um ano depois, né, demoraram uns meses, em novembro de 99, vem uma lei aprovada na 276 de 99, trazendo o quê? Olha, quem se aposenta cedo está onerando os cofres públicos. E aí, nós criamos um índice, que é o tal do fator previdenciário, que eles chamaram de índice atuarial. Não é atuarial. Que não é atuarial, mas eles chamaram de índice atuarial. Que na verdade, gente, era assim, olha, pega o tempo de contribuição daquela pessoa, pega 0,31, que é por padrão, né, o que um trabalhador CLT contribuiria para a Previdência entre ele e a empresa somando juntos, a contribuição dele, somando as contribuições, o 20% da empresa e o 11% dele, e coloca lá a idade dele, que é para a gente saber a expectativa de sobrevida, tal, mistura isso numa peneira e você vai ter um número que vai diminuir a renda mensal inicial dele proporcionalmente, que é para ver se o dinheiro que ele colocou na Previdência dura até a expectativa de vida que a gente tem lá do IBGE. Então é como se fosse um índice que proporcionaliza aquela renda, dizendo assim, olha, você vai durar mais tempo. É uma maneira... Eu diria que não é um índice atuarial ou uma fórmula atuarial, mas é uma fórmula de capitalização. Uhum. Porque ela capitaliza as contribuições que a pessoa fez em cima da média e projeta quanto que eu posso te pagar de benefício para esse dinheiro durar até o fim da tua expectativa de sobrevida. Então ela é uma fórmula de capitalização. O termo técnico é capitalização virtual... Nocional. Por aí. Isso. Né? É interessante que essa fórmula, muita gente diz que é atuarial, mas ela foi desenvolvida por uma economista. Então ela não é uma fórmula atuarial, é uma fórmula econômica. Falar que é uma fórmula atuarial não feita por um economista, é a brincadeira que eu sempre faço, é o mesmo que você pedir para um médico desenhar a planta da tua nova casa. Não, mas ele desenha muito bem. Ele mediu tudo, ele sabe, mas ele é médico, ele não é engenheiro. A prefeitura não vai aprovar aquela planta. Porque tem um CRM, ele não CREA. Agora acaba sendo uma vingança contra a derrota do governo, que aliás foi uma derrota pitoresca, né? Você sabe que eu tenho... Foi aquela derrota... De um voto, né? De um voto e aquela... que votou errado. Mas foi bacana essa derrota, porque teve a história da vírgula, né? É gostoso contar isso no podcast, gente, porque a gente relembra um pouco de história, e aí você fala assim, pô, Vivi, você trouxe uns negócios de história aí, a gente vai chegar nela, que eu sei, porque nós vamos chegar na regra de pontos, né? Eles erraram e aí quiseram interpretar aquilo que foi aprovado. Começaram a dizer assim, não, mas tá vendo aquele ponto e vírgula? Aquele ponto e vírgula significa E. Ui! Onde? Não, e depois de tudo que aconteceu, né? Porque assim, estava sendo inaugurado o sistema de votação eletrônica no Congresso. Tinha lá 3 botões, né? Sim, abstenção, e aí o Candir, que era o líder do governo na época, apertou o botão errado. Né? Apertou o botão errado. Aí tem uma reportagem da Folha de São Paulo que aparece assim o Candir e atrás com uma imagem do Che Guevara. Assim, e ele apertou e o governo perdeu por um voto. Perdeu por um voto. E era o Che Guevara. Che Guevara me lembrou de um comediante falando disso. Que ele tava com uma camiseta do Che Guevara e o amigo dele falou, que carinha esse cara da sua camisa? Aí o Che Guevara, pena que eu não curto rock. Mas eu tenho uma visão, apesar de todo esse conhecimento histórico, quando a gente chega da emenda 20 a 9876, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acredito que aquilo tudo já estava no pacote. Aprovando ou não aprovando a idade, aquilo já estava, hoje olhando mais de longe, quando você vê
por exemplo, algumas medidas que são aprovadas. Vamos dar um exemplo, vai. Um exemplo recente de um outro benefício nada a ver. No dia que a emenda 103 foi publicada, também foi publicada uma medida provisória que criava a carteira de trabalho verde e amarelo. Contrato de trabalho verde e amarelo e tal. E lá no meio, ele mexia no auxílio acidente. Alterava a redação do artigo 86 da lei, para ele não ir mais até a data da aposentadoria. Ele ia durar conforme o regulamento. Então, ou seja, o regulamento vai criar regras e vai poder cessar o auxílio acidente. A ideia era essa. Não passou. Quer dizer, aquela medida provisória foi revogada. Logo por causa da pandemia e tal. Em 2022 é aprovada uma outra lei, cujo número não me lembro, aquela que trouxe o mínimo divisor de volta. E a mesma lei estabelece que altera um artigo lá da 813 que fala de perícia. E que os dependentes, não sei quem, e os beneficiários do auxílio acidente se submeterão à perícia. Mas por quê? Se o benefício é até a aposentadoria. Pois é. É um pacote, vamos estabelecer, vamos tirar essa duração do auxílio acidente da lei, em seguida a gente aprova uma outra mandando fazer perícia, a primeira não passou, a segunda foi, porque estava tudo no mesmo bloco. Então eu tenho comigo que enquanto se discutia a PEC 33, que resultou na emenda 20, já se estava discutindo mais um punhado de coisas. Por exemplo, a média salarial, até 98 ainda era os últimos 36. Logo em seguida vem a 9876 com os 80% maiores. Aí foi uma vingança? Não. Estava se preparando para o projeto Quinis. Eu já não preciso mais de poucos salários, agora quem vai calcular tudo é o computador. Que antes, ainda que o computador fizesse, eu chegava lá com uma relação de salários do meu empregador e o servidor tinha que digitar 36 salários no computador para o computador fazer a média e chegar na aposentadoria do segurado. Agora não, ele já ia estar dentro do computador. O Quinis ia fazer isso automático, ia não sei o quê. Cara, tem uma ideia maior, uma mudança radical de cálculo, e eu não duvido que o fator já estivesse nesse projeto, independentemente da emenda 20. Você sabe que me leva a pensar, eu nunca pensei por esse aspecto aí, mas o fator caberia bem como regra de transição naquele momento, na emenda 20, se eles aprovassem o limite etário. Sim, seria uma boa regra de transição. Ele talvez fosse a ideia que eles tinham de regra de transição. É possível. Para esse limite Pode etário. ser. Aí como a idade não passou, mas definitivo o fator. A lei 9876 de 99 é uma lei de regulamentação da emenda 20. Então veio a reforma e ela veio trazer para o plano infraconstitucional as coisas que foram definidas na emenda. Isso. E aí quando você traz o fator previdenciário, eu acho que o fator, ele foi uma resposta a essa derrota, sim. Porque, assim, se o governo conseguisse aprovar... isoladamente, provavelmente seja. Né, se ele conseguisse aprovar a idade mínima, o fator previdenciário ia fazer talvez como uma regra de transição. Talvez como uma regra de transição. Agora, o restante do pacote estava ali... Já estava desenhado. A criação do contribuinte individual... Contribuinte individual. Tá ali na 9876. O novo cálculo, né? A quebra do paradigma, e você passa a usar as contribuições da vida toda para fazer o cálculo do benefício. Sim. Né? Que fazia muito sentido, tá? Isso aí. Isso fazia muito sentido. Isso não é... eu vejo isso com muita justiça. Quando eu falo da média salarial, eu gosto de fazer uma retrospectiva maior. A gente volta lá na Lopes, em 60... Era só os últimos 12 salários. Por que era só 12? Porque tudo era na unha, gente. Não tinha máquina para nada. Era o cara chegar lá com uma relação de salários que o empregador deu ou com um carnê de contribuições e o servidor tinha que anotar 12 salários numa ficha e numa calculadora mecânica de manivela somar os 12 salários, aí usar a mesma calculadora para dividir por... Imagina fazer isso com 36 salários. Ou fazer isso a vida toda. O cara ia demorar 6 meses para calcular um benefício. Verdade. Né? Então o legislador trabalhou 12 meses. Aí, posteriormente, 4 anos depois, aparece na legislação brasileira pela primeira vez o Instituto da Correção Monetária, que não existia na nossa legislação. Ele aparece em 64 na lei do imposto de renda. Aí, algum tempo depois, fala, poxa, a gente podia corrigir os salários. Trabalhar um espectro um pouco maior, 36 salários. Como os últimos 12 a gente já estava acostumado a usar sem correção, os últimos 12 não corrige, os antigos a gente começa a corrigir. Mais antigos, E começa a correção dos mais antigos, com aquele índice anual,
Que eu falo que é o IQQ, que eu aprendi com os melhores do mundo. Conhece o IQQ? Não. Índice que eu quiser. Porque ninguém explica aquele índice até hoje. Era um índice anual, que não fazia o menor sentido. Tanto que ele ia substituir o RTN depois. Isso, aí depois teve né? toda uma ação de revisão de Sim, RTN. porque a lei mandou usar o RTN pra tudo e ele falou, beleza, mas eu não. Não, e o mais, como sempre, né? E o mais legal é que não era todos os meses que valia a pena o RTN. Exatamente. Isso Era tão aí. pouco que foi Nossa, usado. pra Aquele índice era tão nossa, pra doido, liquidar né? essa execução, eu ficava Nossa. maluco. Chegava aquele monte de ação, né? E agora que eu faço isso? Ainda mais pra achar aqueles salários antigos E ali. quando não tinha os salários? Né? Uma Aí doideira. chegava só a carta de doideira. concessão, que só tinha o valor do... Aí tinha uma tabelinha lá O pessoal de Santa Catarina desenvolveu. Tá no meu livro aquela tabela, inclusive. Previdência tem história. Tem né? muita história, muita né? história. Tem muita história. Deixa eu contar uma coisa, só para fechar, por que eu falei aquela coisa do projeto, do limite de idade, qual era, né? Porque toda vez que você fala de fator previdenciário, e aí a gente pensando, puxa, por que o fator previdenciário é o mais buscado hoje? Só um pouquinho, Vivi, antes disso. A gente vê que o fator veio por causa da idade ou da falta de. Uhum. Mas lá em 60, a lei estabelecia a idade mínima. De 50 anos para todo mundo se aposentar. Na aposentadoria por tempo de serviço, em 62 o Jango tirou a idade mínima. Mas na especial ficou um tempão. Sim, só em 68 que foi cair. Foi. E desde então eu percebo que... Porque a 3807, a Lopes... 3.807. 3807. A Lopes foi feita com muito estudo atuarial, ela tinha uma técnica atuarial muito apurada. Então ela previu regras, inclusive idades mínimas, que estavam na conta, no cálculo. Olha, fazendo assim o sistema funciona. Fazendo assim a casa não quebra. Mas aí 2 anos depois o governante tira a idade. Putz, ferrou. E eu vejo que desde então a Previdência queria idade de volta. Uhum. E ela passou a vida tentando colocar a idade de novo. E não vinha, né? E não, só conseguiu agora. E faz muito sentido ter, né? Sim. Faz porque tem estudo técnico mostrando. É. E quando tem mas estudo o bacana técnico é que... mostrando, fica difícil. Não, mas não é. Não, peraí. Tem estudo que fala que tem, cara. Mas você vê que maneira bacana que, de um certo ponto, eles deram uma suavizada para trazer o limite de idade. Uhum. Porque se você olhar, o fator previdenciário é uma das coisas que mais durou na legislação previdenciária. Sim, tá? 20 anos. Isso, aí ele Mas tá vem... aí até hoje. Não, mas Tá aí bem. ele vem e ele não é substituído, mas se traz uma alternativa para ele, que foi a regra dos pontos. Foi Trabalha mais um pouco. Trabalha mais um pouquinho. Que eu te e deixo aí escapar do fator. eu não deixo o fator te pegar. Só que esse trabalha mais um pouco era o quê? Gente, fator 85-95. Pô, pra mulher, o que era o 85? Os 30 anos mais aqueles 55 De anos idade que eles lá, queriam né, lá em exatamente. 95. Isso aí. E pro homem é a mesma coisa. Uhum. Então, de certa forma, né, eu tô sendo bonzinho com você, tirando o fator Só previdenciário. que não. Só que não. Eu tô fazendo você trabalhar ao mesmo tempo Que eu queria que você trabalhasse lá. E tô né? conseguindo implementar aquilo. Isso, só que a única diferença é assim, o negócio é flexível, né? Por que é flexível? Eu posso ter menos do que 30 anos trabalhados? Não, mas se você tiver mais do que os 30 trabalhados, você pode ter uma idade menor. Sim. Uhum. Sim? Então Ok. trabalhe e pague mais Contribua e eu por deixo mais você se tempo. aposentar mais cedo. Deu na mesma, É né? quase que voltar com uma aposentadoria proporcional. Quase. Né? Você quase que voltar com uma aposentadoria proporcional. Quase. Eu lembro que na época que saiu, que foi aprovada a regra de pontos, eu fiz um vídeo pro meu canal do YouTube criticando, falando que isso aqui foi feito para filho de rico. Porque o filho do pobre começa a trabalhar muito cedo. E ele completa o tempo de contribuição muito longe de fazer os pontos. Ele O filho do entra na rico... regra de idade. Do artigo Então, 16. vai cair. Não, digo antes. Lá em 2015, quando saiu a regra de Entendi, aquela pontos. regra. E o filho do rico, não, ele estuda mais tempo, para depois começar a trabalhar. E aí, quando ele fecha o tempo de contribuição, a idade dele está mais avançada, é mais fácil ele chegar nos pontos do que o pobre. Sim. O pobre vai aposentar por idade. Por idade.
Agora... Ou com o fator comendo metade da aposentadoria dele. E é curioso a gente ver como as coisas acontecem. Não sei se vocês lembram como chegou essa questão, né? É um exemplo de como a democracia, com todos os seus problemas, acaba sendo um regime que acaba funcionando. Porque essa... É o pior regime do mundo, não acharam nada melhor que ele ainda, Isso, né? a frase do Churchill, né? É o pior regime excluído de todos os outros. Excluindo todos os outros. E que, na verdade, o que aconteceu ali foi que era o governo Dilma na época. Sim. E ela estava super fragilizada no poder. E ela tinha enviado uma medida provisória cortando um monte de direito previdenciário. Sim. Né? E aí o Congresso colocou duas coisas que ela vetou. Foi meio que um golpezinho, né? Assim, ó, eu aprovo uma parte no negócio aqui se você deixar passar essa regra aqui. Na verdade, aumentou o gasto da Previdência, né? Mas acabou que, assim, foi construindo uma solução. Mas foi curioso. Idas e vindas, que naquela medida provisória 664, que gerou a Lei 1335, que cria as idades para a viúva receber pensão, os tempos de recebimento, o limite para pagamento de auxílio-doença e tal. Duas medidas foram colocadas pelo Congresso no trâmite e as duas foram vetadas por ela. A regra de pontos e o fim da atividade concomitante. É verdade. As duas ela vetou. Verdade. Mas ela vetou, é curioso, e aí você olha o movimento político. Por que ela vetou e logo depois ela apresentou de novo a regra de pontos? Em um projeto à parte. Havia uma briga executivo-legislativo ali. Sim. E que, não vou deixar o legislativo levar essa. Tem isso. E ela apresentou também, Emerson, um pouquinho diferente, porque o que foi aprovado era 85-95. E ela colocou a regra progressivo. Que a cada 2 anos ia aumentando um ponto e tal. Agora, eu tenho uma visão mais romântica da Previdência, sabe? Eu acho que essa mudança do 36, da média dos 36 para a média dos 80%, não foi só uma questão de cálculo, não foi uma mudança da filosofia da Previdência mesmo. A visão que eu tenho é que, até então, a missão constitucional da Previdência era fornecer benefícios que reproduzissem o padrão de vida da pessoa. Tanto é que você calculava o benefício com base nas últimas contribuições e não com base no esforço contributivo da pessoa. Então, como é que ele está vivendo perto de se aposentar, então eu vou calcular uma aposentadoria com base nessas condições perto. Os servidores públicos se aposentavam. Você sabe que eu falei exatamente isso por muito tempo. Eu falava que era isso, que a ideia era ver qual o padrão de vida recente. E até eu brincava, por que não se pega o último salário, então, se é para pegar padrão de vida recente? Servidores mas por que a iniciativa privada não é? E aí eu sempre dou o mesmo exemplo. Imagine que o segurado é empregado de uma loja de brinquedos e vende recebendo comissões. É sazonal. Se ele se aposenta em janeiro, a renda dele de dezembro foi maravilhosa. Sim. Se ele se aposenta em novembro, em outubro todo mundo ganha presente para o Dia das Crianças. Mas se ele se aposenta em agosto, ele está ferrado. Ninguém compra presente em julho, brinquedo em julho. Então precisava fazer uma média anual, lá em 60, para pegar os altos e baixos, ou dos últimos 3 anos, para pegar os altos e baixos e encontrar um padrão de vida que ele recebia. Quem me fez mudar de ideia, ou que virou a chavinha e falou, peraí, Emerson, talvez não seja isso, foi o Fábio dos Passos. Um dia, conversando com ele, ele falou, mas cara, será que o problema não era só a impossibilidade de usar muitos salários por falta de tecnologia para isso? E quando a tecnologia chegou, falou, ufa, agora a gente pode usar? Aí eu prefiro ficar com a minha visão romântica da coisa. De coisa nós nunca saberemos qual das duas é a real, mas existem esses dois pontos de vista e eu não tinha esse da tecnologia, eu tinha o mesmo ponto de vista romântico teu. E quando ele veio com isso, eu falei, cara, faz sentido dizer que sempre a ideia foi essa, porque aí eu tô fazendo um compilado lá em casa, no computador, de tudo que teve de legislação previdenciária no Brasil desde 19. Desde a lei de acidente de trabalho e tal. Vai virar livro ou não? Talvez, não sei o que vai virar isso. Eu tô levantando eu comecei a levantar para ver custeio, e aí comecei a ver outras coisas. E cara, lá em 32 ou 33, um dos vários institutos, a média, tinha 2 médias salariais. E você fazia as duas, somava as duas no final para chegar na renda. Uma dos últimos 12 salários e outra da vida toda. Já existia um cálculo de vida toda na década de 30. Olha que lindo isso. Então já existia em um dos diversos institutos a ideia de olhar todo o esforço contributivo da pessoa. Vocês perceberam, né? A gente tem aqui na mesa
E nos bastidores a gente estava brincando, tá, gente? Então, a gente tem aqui na mesa um mero contador, um mero juiz, E uma mera advogada. uma mera advogada. Né? Então, assim, a visão da advogada não é nem tão romântica, Nem tão técnico. nem tão técnica. Mas é uma visão de quem está nessa área advogando desde 95. Eu parei de fazer conta faz um bocado de tempo, né? Então eu passei por essas fases de emenda 98, Essa mudança toda tudo atuando. atuando. Pegando fila no INSS. Isso. Pagando alguém pra ficar no banquinho lá de madrugada, né? Porque senão eu tinha que ir direto na minha vida boêmia. Mas eu sempre atuei muito com autônomo. E aí, autônomo, empresário, muito empresário tinha essa característica, né? Quando você atendia o empregado, o CLT, qual era a realidade dele? Ele trabalhava, tinha uma ascensão, né? Se olhar um gráfico, tem uma ascensão remuneratória média, discreta, e de repente ele tchau, PNB, desemprego. Facultativo, salário mínimo, subemprego, papapá, tô precisando de grana, vou me aposentar. Salário dele baseado nos 36 últimos, pegava o quê? Salário mínimo, subsalário. Sim. Tá? Empresário. Imagina que eu vou dar dinheiro pro governo, você tá brincando. Pagava sempre o mínimo. Não era Quando atrelado. pagava. Ó, porque, detalhe, hein? Quem atrelou a contribuição do contribuinte individual à sua remuneração foi a 9876 de 99, a mesma que criou o fator. Isso. Tá? Ela atrela o valor. Antes disso era o quê? Pague o quanto quiser. Dentro daquela tabela. Suba só das se. classes. Então, assim, suba só se cumprir uma escala de interstícios, que é para você não pular do 1 pro 10 e se aposentar na sacanagem. Isso. E tinha os cambalachos para fazer isso. E qual era o cambalacho do empresário? Arrumava um emprego na Arrumava emprego na empresa do colega, do vizinho, saía da sociedade, contratava o filho, né? Assim, trocava, punha no nome do filho, no nome da esposa, pegava um amiguinho empresário, eles trocavam, cada um trabalhava no outro registrado, nunca pisaram na empresa um do outro, tá? E na hora de aposentar, se aposentavam no teto. Então, na minha visão... Às vezes fazia isso por 1 ou 2 meses, só pro salário último ir lá pra cima. E fazia aí ele fazia a média de 6 meses. Voltava pra tabela. Então, precisava de 6 para voltar pra tabela pela média. Voltava pra tabela lá por cima. Que aí já voltava recolhendo o teto legalmente, legalizado. Sim. Então, assim, minha visão do INSS é muito assim. Eles percebem o cambalacho, porque o cambalacho começa a ficar muito evidente. Eles percebem o cambalacho e falam assim, vamos mudar essa história. Que nem é só o empresário, o autônomo. Eu dei os dois exemplos que era a minha realidade. Eu lembro de um case. Meu primeiro emprego foi em 87 no escritório de contabilidade lá em Londrina, eu era office boy. Mas... Eu não era nascido, não. Não, eu acredito. Eu acredito nisso. Eu era aquele boy que lia tudo. Tanto que 4 meses depois eu já estava no departamento pessoal, porque perceberam que eu era um cara interessado, não sei o quê. E eu lembro que logo no começo eu ia levar os contra-cheques dos clientes e fui numa oficina mecânica, que era de um japonês. Ele tinha um mecânico que trabalhava lá, um alemão, seu Schmidt. E o enxereta aqui vai olhar o salário do Schmidt, né? Eu achei muito alto o salário do Schmidt. E nossa, como assim um mecânico ganha tudo isso? Cheguei lá e entreguei pro japonês, ele assinou o protocolo, não sei o que. Por que você paga tudo isso, pro alemão? Não, isso aí é só pra aposentadoria dele. Eu não pago isso, não. Exato. Isso aí é só pra aposentadoria dele. Aí eu não entendi. Voltei pro escritório e perguntei pro meu chefe. Por que o japonês paga tudo aquilo pro alemão? Tomei uma bronca homérica. Porque eu tava olhando. Exatamente, porque eu tava olhando um documento que não era meu, que não era pra eu olhar. Mas aí, depois da bronca, tá bom, vai, desculpa, não era pra te ver, não vou fazer mais. Mas me explica.
Aí eu falei, não, realmente, para ele se aposentar bem, ele tem que ter os últimos salários altos. Então, a gente aumentou o salário dele na carteira, mas ele não recebe aquilo. Eu falei, mas o japonês não paga mais imposto por causa disso? As contribuições, patrão. Paga, mas vale a pena. Não, mas pro japonês não vale a pena. Desconta patrão, dele. Desconta dele. Ele devolve pro japonês por fora. Esse, né, 1987. É uma visão. Direto do túnel do tempo. Planejamento previdenciário? É lá em 87. Negociando que planejamento é pós-reforma. Né, você vê, é aquela falta de visão do coletivo. Não é o querer se dar bem, né? Eu querer se dar bem, eu querer se dar bem. Eu quero se dar bem. É isso. Hoje eu se consagro. Pois é. Mas, e aí a gente acaba tendo essa grande virada em 99 e você começa a calcular a aposentadoria pela revisão. Pela revisão não. Pelo fator penitenciário. Pelo fator penitenciário e olhando a vida toda da pessoa. E já que estamos falando de vida toda, não tem como falar num podcast sobre cálculo sem falar da revisão da vida toda. Talvez assim. Eu acho que vida toda durará muito tempo. Vida toda é muito tempo. Um grande trauma aí pro pessoal do direito previdenciário, né? Mais um grande trauma. Ainda bem que eu não escrevi um livro sobre isso. Você sabe que me oferecendo, vamos escrever um livro sobre vida toda. Eu acho que o pessoal que escreveu sobre isso deve estar muito triste. Não, mas sabe como foi a história? Não, peraí, mas sabe qual é o problema, gente? Vocês precisam entender. Eu escrevi um sobre desaposentação. Se eu tivesse escrito um sobre RT, iam dizer que eu era pé frio. Pois é, Rolling Stones. Nossa! Era o Mick Jagger, a Vivi e o Mick Jagger. Não, mas comigo foi assim que o Supremo, no primeiro momento, aprovou a tese, Oba. A editora me ligou, o diretor da editora me ligou, o Luiz Augusto me ligou, falou, Emerson, quero que você escreva um livro sobre esse assunto aí. Falei, cara, mas tem tanta gente que entende melhor. Pode ser um artigo. Não, eu pensei assim, pô, na minha cabeça, né? O cliente que chegou lá é do NOA, com a Gisele. Com a Gisele, pô, grandes nomes. Tem fulano, tem Beltrano. Por que não? Nós queremos você. Então tá bom. Aí eu escrevi cálculos da revisão toda. Vendeu bem, né? Aí no final do ano passado eu comprei um pacotão pra vender pra aluno, pra não sei o quê. E a minha churrasqueira agradece. Acreditando na tese. E eu pior que acreditei na tese. Principalmente depois que teve aquele primeiro julgamento. Mas gente, peraí, não, vamos lá. Eu acreditei na tese. Quer dizer, não, eu acreditava tecnicamente. Eu ainda acredito tecnicamente. Sim, eu acho que é bem embasado o negócio. Eu acho que assim, o grande problema não é o mérito em si, porque tem bons argumentos contra e bons argumentos a favor ali na tese, né? E faz parte do jogo ganhar ou perder uma tese como essa. O problema foi a forma que aconteceu. Sim, né? Mas você vê só, por que eu acho que a tese é muito, muito, muito válida, muito forte, agora com a reforma. Então, vamos chamar de nova previdência, que foi o nome dado. Temos uma nova previdência que vai aposentar homens aos 65 anos de idade com 20 de contribuição, mulheres aos 62 com 15. Certo? E as regras de transição, não sei o que lá. Se quando eu for me aposentar, a regra permanente for melhor que a regra de transição, ela é aplicável? Então, vamos lá, volta atrás. Porque essa é a discussão da vida toda. Não, mas volta atrás. Na emenda agora, pode ou não pode? Pois é. Mas na emenda 20 já podia? Já podia. A emenda 20 foi a primeira que trouxe textualmente, expressamente, essa questão, gente. Então, se constitucionalmente pode, infra não pode? Aí eu sou um mero contador. O Francisco está pedindo para eu não sair do microfone. Eu voltei. Olha, Vivi, eu concordo com você. Eu acho o seguinte: você tem a regra de transição. A grande questão é a gente entender se o artigo 3º da Lei 9876 é ou não é uma regra de transição de proteção do segurado. Essa que é a grande questão. Entendi. Né? Se for uma regra de transição de proteção do segurado, é claro que tem que ser facultativa a aplicação. E aí a revisão da vida toda tem toda a razão. Porque você... Para que é a regra de transição? A regra de transição é uma consequência do princípio da segurança jurídica. Você não tem
direito adquirido, você tem uma expectativa de direito, mas diferente dos contadores, advogados e juízes, a expectativa de direito não é mera. Exatamente. É uma mera expectativa. A expectativa de direito é algo que a gente tem que proteger também. É um direito expectado. Isso. E você protege por meio de regras de transição. Ou seja, o motivo da existência de uma regra de transição é amenizar os impactos da mudança na vida da pessoa. Exatamente. Se a regra de transição fica pior do que a regra principal, não faz sentido aplicar a regra de transição. Essa é a lógica da revisão da vida toda. O que o Supremo acabou decidindo no final das contas na ADI é que essa regra de transição não é uma regra de transição. Acabou, no final das contas é isso. Olha, essa é uma regra de proteção do sistema e não de proteção do segurado. Acaba sendo essa a lógica que estava ali. O que é bem complicado. Afinal de contas, o sistema vai quebrar, né? Afinal de contas, o sistema vai quebrar e mais, né? Nossa. Se você for olhar a exposição de motivos, está dizendo que aquela regra está colocada ali para proteger o segurado. Pois é, a exposição de motivos tá assim, entendeu? Aliás, claríssimo, né? Tá ali. Dizendo que é de julho de 94 em diante e não pode ir para trás, porque existiram muitas alterações de moeda e eles tinham medo de que se pegasse a vida toda, o segurado seria prejudicado. Pois é. Então, assim, eu até acho que tá ali. É uma interpretação. O Supremo poderia ter tido essa interpretação, o STJ poderia. Tudo bem, faz parte do jogo. Agora, o complicado é você ter depois de décadas... Pois é. Você vem e pinça uma ADI... Você pinça uma ADI depois de décadas de ter decidido o recurso com repercussão geral a favor e depois você muda isso, né? Então, assim, realmente... essa insegurança jurídica que complica, né? Eu me sinto... E como explicar isso pro seu João? Pois é. Que já comprou a geladeira nova contando com o dinheiro da vida toda. Contando com o dinheiro da vida toda. E aí começa a discutir, né? Vai ter que devolver... Olha aquela coisa dos pacotes. A gente teve recentemente decisão e mudança de lei e o Supremo chancelando que é possível você rever coisa julgada inconstitucional. Então, mesmo que já transitou, né, o que está ali, transitou em julgado contra a decisão do Supremo, você corre o risco de ter uma reviravolta aí. O que me pega muito, e aí outro dia eles falaram, não, nós não vamos cobrar a sucumbência. Oh, que lindo. É a discussão do momento, né? Virou essa. Se vai ter ou não vai ter. E a grande questão não adianta, na minha opinião, não adianta também vir um acordo da União com o Supremo sobre isso, porque quem é titular do crédito? São os advogados públicos. Sim. Então vai vir um questionamento ali também. Claro. Né? Porque como é que você está entrando de acordo se você é parte interessada? Comigo, né? Exato. E será que os advogados públicos vão abrir mão dessa quantia enorme de honorários? Até porque eles conseguiram esses honorários há pouco tempo. Sim. Né? Não, conquistaram isso. E vamos lá, vamos pensar como advogados, eles trabalharam para isso. Sim. Sim, eles trabalharam para isso e conseguiram o objetivo que queriam. Sim. Chegaram lá, eles têm direito a esse honorário. Não vamos tão fundo nisso. Não gostei de eles terem conseguido, mas eles conseguiram. Né? Mas então vamos ver. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de vinho. Vamos falar de vinho. Emerson, você tem um podcast sobre vinho, né? Às segundas-feiras, o vinho de segunda podcast. Mas a bebida é de primeira. A primeira. Esse é o slogan da brincadeira. Então eu vou fazer o seguinte. Olha só, a gente já passou do horário do expediente. Passou. Francisco, faz um favor pra gente. Traz ali pra gente ali, ó. Eita! Vai rolar um vinho depois do horário do expediente, ó. Já passou do horário do expediente, a gente pode. A gente faz as honras aqui. Deixa aqui. Deixa com o Emerson, que é especialista. O Emerson é especialista nisso. Ó. Só consegue... O que tem, né? Um Malbec, assadito de obra. Eu não conheço esse cara. Da família Milani. Aí. Assadito de obra. Não é um vinho chique assim, igual os que você toma. Mas... Não, mas o que a gente toma é 25 então, cara. Quando a gente não ganha umas cortesias. Você sabe que na história do nosso podcast, a gente começou o podcast dentro de uma loja de vinhos. Ele acontecia na loja 6 meses dentro da loja. E aí a loja fornecia e tal. O único dia que nós tomamos vinhos que custavam mais de R$100 a garrafa
Foi o dia que nós tomamos vinhos da Geórgia, lá do leste europeu, porque nós recebemos no podcast o embaixador da Geórgia. Então foi o ápice do nosso podcast, conversar com o cara e tomar os vinhos da terra dele, né? Aí foram vinhos na faixa. Justificava, né? Mas aí 6 meses depois vocês foram despejados? Qual foi a história? Não, é que o dono da loja tinha um objetivo com o podcast que não se realizou, que não era o mesmo nosso. Era vender vinhos acima de 100 reais. Não dá de graça. De verdade, ele achava que ia turbinar as vendas do negócio dele, mas não deu tão certo assim. Obrigado, Francisco. É que a verdade é que na rede social, para você ter, só um pouquinho, Emerson, na rede social, para você ter esse retorno, não é tão rápido assim, né? Não é uma tarefa simples. Eu vi o Igor do Flow no podcast do Carlos Roberto Nóbrega, da Praça Nossa, falando que demorou 3 anos para ele tirar o primeiro prolabore dele do Flow. E aí a mulher do casal Alberto, tá vendo bem? E você achando que o nosso com um ano não tá dando resultado. Gente, saúde. Saúde. A Previdência. A Previdência. Aos cálculos previdenciários, aromático. Aos cálculos previdenciários. Aos cálculos. Sabe que a gente fez agora o Congresso Internacional lá em Lisboa, né? E... Queria ter ido. Não consegui. Eu quase fui também. Terão outros. Vocês estão super convidados. Gostamos Ficou da brincadeira. bom, né? Não, foi um sucesso. Quase 200 pessoas, né? Maravilhoso. Em Portugal, né? Nossa, maravilhoso. Incrível. E os portugueses gostaram muito também. Legal. Né? Foi um convênio com a Universidade de Lisboa, eles gostaram demais. Mas uma coisa que ele realmente impressiona no Brasil é esse crescimento do direito previdenciário. Uhum. E boa parte do crescimento relacionado às causas envolvendo revisão, cálculo dos benefícios. Né? Você sabe que eu estava conversando com alguém esses dias, não lembro quem foi, não era alguém do previdenciário. Mas para as pessoas entenderem o que acontece, eu falei, cara, você vai num país sério, e aí Brasil, desculpa eu não te chamar de sério, mas você vai a um país sério, não existe essa discussão. Por quê? Porque o segurado é respeitado. Em Portugal não O existe. sistema funciona. Então, em Portugal não tem. Não existe esse ramo do direito. Não. E Assim, no Brasil, entrou até na prova da OAB. Entrou na prova da OAB. Em concurso público e tudo, discussão da regra. Por quê? Porque o direito não é respeitado. Eu preciso acionar a justiça para ter um direito que devia ser natural. Mas pensa, ele tá, se a gente for fazer um comparativo, ele tá par a par com o direito trabalhista. Sim, ele meio que nasceu do trabalhista. Não é isso que eu quero dizer. Assim, o direito trabalhista, qual é o tópico dele? É um empregador que desrespeita o direito daquele que trabalha para ele, que presta serviço para ele. E diz assim, ó, eu não vou te pagar, vai procurar seus direitos. Sim. Mas é que no caso do você tá fazendo a mesma coisa. No direito laboral, Vigi, a gente vê isso no mundo inteiro. Né? Não, sim. Então, você não espera esse desrespeito do Estado. Da instituição que tá lá para te proteger. Do Estado. É uma quebra de confiança, Sim. né? Porque é a seguradora, né? A grande questão é assim, estamos falando em seguro social, para fazer um paralelo aí pro pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. Você quando vai para uma seguradora, segurar o teu carro, a tua casa, a tua vida. A vida não, que se você morrer você não tá aí para reclamar. Mas você segurou teu carro, não teve problema para conseguir a indenização e pôr numa batida. O que você faz na próxima? Muda de seguradora. Eu não posso sair do INSS. Não tem como. Não tem como. Compulsório. É o Estado. E tem uma coisa assim, né? A função da Previdência é proteger a pessoa. A função da Previdência não é arrecadar, não é fazer superávit. Até porque a Previdência não arrecada mais. Não arrecada Desde mais. 88 nós temos um tributo devido à União. É a Receita que está ali arrecadando. A função da Previdência é pagar. E aí, essa visão de que assim... o segurado, se ele demorou a requerer, demorou a apresentar um benefício, a Previdência não pode ser punida por isso. Eu acho isso um absurdo. Hoje a gente está discutindo, está lá no STJ, os efeitos financeiros de um benefício. 1124, o famoso se a 1124. pessoa apresentar o documento depois. E aí o argumento mas o INSS não pode ser punido se a pessoa só apresentou o documento depois.
Mas pagar benefício não é punição para o INSS, ele está cumprindo a sua função. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então... Você sabe que eu comecei a questionar de um tempo para cá, depois de todas essas tanto de discussão que tem, eu comecei, principalmente partindo do ponto de vista tributário, eu comecei a estudar muito previdenciário do tributário de um tempo para cá, e partindo do ponto de vista tributário, eu comecei a questionar a necessidade de exigência de carência na Previdência. Eu comecei a pensar nisso. Por que eu tenho que cumprir uma carência se meu tributo está em dia? Eu não precisei cumprir uma carência de pagamento de tributo para usar o SUS, nem para colocar meu filho na escola pública, nem para ter o asfalto na frente da minha rua, na frente da minha casa, mas eu tenho que cumprir uma carência para ter acesso a um benefício previdenciário pelo qual estou pagando contributos da mesma forma que eu pago todos os outros serviços públicos. Não precisei cumprir uma carência para chamar a polícia. Por que eu preciso de cumprir uma carência para acessar um benefício porque eu estou doente, não posso trabalhar? E você sabe que essa é uma discussão super atual. Porque veio a emenda 103, regulamentando a aposentadoria programada, e diz o que precisa. Ela não toca e não fala em carência. Não fala em carência. E tem uma diferença, né? Porque o argumento... Mas ela também não fala em auxílio acidente, ele está aí, né? Então, mas aí tem um outro motivo. Sim. Não, mas sabe qual é a diferença? A diferença é a seguinte... a emenda não proíbe que você tenha outros benefícios previstos em lei. Então você pode ter, né? Também não limita requisitos. Né? Também não limita requisitos. Então você poderia ter a lei estabelecendo esse requisito. Sim. O problema é porque a emenda diz o seguinte, quando vai trazer os requisitos. Fala, olha, enquanto não tiver uma lei de acordo com a emenda, você precisa disso aqui. Sim. E aí não bota carência. É verdade. Não bota carência. A lei pode vir e estabelecer essa carência a partir de agora. Sim. Mas a questão é, será que a lei antiga continua valendo? Porque se você trouxe a regulamentação nova, e essa regulamentação nova não indica carência, então, quer dizer, regulamentou tudo, mas eu ainda vou resgatar a carência da lei antiga? E tem outro ponto, Fábio, que eu tenho puxando bastante, é que a Vivi fez um paralelo com o trabalho, e previdência, historicamente... sempre foi uma consequência do trabalho. Trabalhe e eu te aposento. Aí chegou um ponto, parou de trabalhar, mas quer continuar vinculado? Paga em dobro, também te aposento. Que é o facultativo do passado, né? O reconhecimento em dobro. Aí chega em 98, não é mais tempo de serviço, não prova mais o trabalho, é tempo de contribuição. Mas enquanto não for regulamentado, serviço e contribuição é a mesma coisa. Aí em 99 começa... Quando chega agora na emenda 103, ela não está nem aí para o trabalho. Ela diz, pague e eu te aposento. Não pague e você não vai ter nada. Passou a ser uma prestação de serviço, uma contraprestação do tributo e não mais do trabalho. Sim. Dane-se se você trabalha. Tanto que o tempo de contribuição não é mais data a data. Exatamente. Você trabalha 3 dias. Se aquele valor for alto, conta como se fosse o mês inteiro. Só trabalhou 3 dias. Se for abaixo do salário mínimo, não vale nem pra nada. Mesmo que você tenha trabalhado o mês inteiro. Isso, mesmo que você tenha trabalhado o mês inteiro. Exato. É isso. Então, o que? Dane-se o trabalho. Se o negócio é pagar, eu paguei, filho. Tô pagando, dizia aquela personagem antiga da Zorra Total. Paguei. Eu quero meu benefício. Mas você não cumpriu carência. Mas, moço, eu nunca fui carente, eu sempre tive posses. O Lázaro escutou isso numa aula uma vez de um aluno. Eu nunca fui carente, eu sou aposentado, eu sempre tive posses. Você está trabalhando com uma lógica diferente agora. A lógica... Eu estou partindo do tributo. Já que então que seja. Mas a gente está com um sistema que está incompleto. Porque ao mesmo tempo que você está partindo do tributo, você também está falando que você é segurado obrigatório pelo exercício da atividade. E aí olha que coisa maluca, porque você é segurado obrigatório pelo exercício da atividade, teoricamente pode ter uma execução fiscal contra você, mas aquele período não vai contar nada se você não contribuiu, não serve para nada, nem para manter a qualidade do seu trabalho. Ou conta para um tempo de contribuição, mas não conta para carência. Você estava devendo aquele tempo todo, o Estado é que não te cobrou? No momento certo? E sabe que tem uma outra... Tá difícil. E já que você puxou... A história das contribuições tá difícil. Não, já que ele puxou a prova de atividade, o exercício de atividade, tem uma outra discussão legal rolando aí, que é a diferença entre atividade econômica e atividade remunerada. Diga essa aí. Tem uma história, aí eu vou contar a história para você. Bom,
a Constituição veda que um servidor vinculado a regime próprio contribua como facultativo no regime geral. Isso. Uma desavisada servidora em Brasília ficou contribuindo como facultativo ao INSS. Já aposentada no regime próprio da União, foi pedir a aposentadoria dela por idade, óbvio que foi negada. Aí ela procurou o nosso amigo Cherulli. E ele, mas a senhora tem alguma outra fonte de renda? Ela, tenho. Eu alugo casas para embaixadas. Então já dá para ver que Não é carente. não é carente. Definitivamente não. Pô, mas a senhora coloca essas casas na mão de uma imobiliária? Não. Eu que cuido de tudo. Para a Previdência e para a Receita Federal, ela não tem uma atividade remunerada. Ela não tem uma renda do trabalho, ela tem uma renda do capital. Eu tenho casas que me rendem aluguel, renda do capital. Então, isso não é renda do trabalho, consequentemente, ela não é segurada obrigatória. Isso na visão do INSS e da própria Receita Federal. Só que a lei de custeio, quando define o contribuinte individual, diz lá, considera-se contribuinte individual quem exerce atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Entendi. Atividade econômica. E lá no Código Nacional de Atividades Econômicas, tem uma chamada administração de imóveis próprios. Ou seja, Ela exerce uma atividade econômica, logo ela se ela é enquadra segurada como obrigatória ou contribuinte não? individual, e ela recolheu no código errado. Entendi. Aí o Diego falou, vamos pedir para retificar o código de recolhimento para contribuinte individual. Retificaram, entraram de novo com o pedido de aposentadoria, foi negado outra vez e está no CRPS essa briga. Não, é interessante. Mas a discussão é, não, mas ela não faz uma atividade remunerada. Mas a lei não fala remunerada, fala econômica. É, interessante, bem bacana. É claro que sim, isso porque ela administra. Sim. Se Mas ela, se ela colocasse numa imobiliária Se e ela vivesse, Aí é um outro papo. ficasse vendo Netflix... Aí ela vive de renda. O dinheiro caindo na conta, lucro. aí realmente é uma investidora. Aí é outra história. na verdade, ela de certa forma depende do trabalho dela administrando ali. Estoura um cano sábado de madrugada. Ficou na pia, doente. Ela que tem Precisa que procurar um encanador. É interessante. Porque, na verdade, a previdência existe para você proteger as pessoas contra riscos que afetem a sua capacidade De trabalho. de gerar renda com o trabalho. Exatamente. E se ela está gerando renda com o trabalho, está administrando os imóveis dela, mas é trabalho. Sim. Né? Diferente. Não, e mais, o fato de a lei dizer exercer atividade econômica de Sim. natureza urbana, ou de natureza urbana com fins lucrativos ou não, está muito na cara de atividade econômica. E aí, olha só que coisa, né? Vamos imaginar, então, a partir daí, a gente já vai... O problema das teses é que você tem as consequências. Claro. Você Então- está imaginando o lado contrário. Não, eu tô imaginando assim, as consequências. Imagina uma pessoa que vive fazendo um trader, né? Entraria aí, Sim, pra mim entra. né? Aí, não, mas ele não trabalha, ele vive de investimento. Meu, o cara fica assim na tela do computador o dia inteiro vendo aquele É um negocinho. trabalho. pulando. Não é videogame, Como com que certeza, Não né? é videogame. Não é videogame. Exatamente. Então, na verdade, ele está tirando o rendimento do esforço do trabalho dele. Se Aí ele um não dia me conseguir... perguntaram numa aula, um caso bem legal também, e eu não tinha resposta, um outro aluno ajudou a responder, isso foi muito bom. Ajudou a responder para solucionar Sim. o problema de imediato, mas para mim é uma bola que está quicando. A pessoa falou assim, o meu cliente faz desenhos virtuais, desenhos no computador, não sei o quê, e vende em plataformas internacionais. Uma NFT. Tipo isso. Uhum. Faz NFT e vende. Não lembro se era exatamente NFT, mas a ideia é a mesma. É mesmo. E aí, onde é que eu enquadro? Ele é segurado obrigatório ou não? Eu falei, caraca! Para mim, ele exerce uma atividade econômica, ele está produzindo um negócio e vendendo. Mas ele está ganhando da venda e não da produção, não por ter trabalhado e sim por estar vendendo. Como é que fica isso? Aí alguém me trouxe uma solução de consulta da Receita Federal falando de direitos autorais. E que direitos autorais e direitos conexos ao direito autoral não é renda do trabalho. Logo, não é segurado obrigatório. Falei, bom, pelo menos a Receita tem uma posição com relação a isso. Eu posso dizer para essa pessoa, se o ele quiser paga como facultativo, porque tem essa solução de consulta aqui em Embasa. Mas é uma solução de consulta da Receita com a qual não obrigatoriamente eu concorde. Porque aí a gente leva para tantas outras discussões de custeio, como, por exemplo, o empresário. Então, o músico que não faz show,
que vive só dos direitos Só autorais. direitos autorais. Ele grava, põe no Spotify. Aí não seria e tá segurado ganhando do obrigatório. Spotify. Não seria segurado obrigatório. É uma questão louco, para se pensar, é bem né? estranho. É. Por outro lado, Fábio, o empresário? O empresário é um segurado obrigatório? Só se ele trabalhar. De novo, a lei de custeio vai falar o seguinte. Só se ele trabalhar com a empresa dele. Não, mas a lei de custeio não fala isso. Quando ela define contribuição individual como empresário, o titular de firma individual, não sei o que lá, o sócio isso, sócio aquilo, que receba prolabore. E se eu não receber prolabore? Eu sou obrigado a retirar a prolabore? Então, Aí, faz de conta que eu sou, o exemplo que eu dou em aula, eu sou professor universitário, concursado, faz de conta que eu não sou, e dou aula só de manhã e à tarde. Quase todo fim de semana eu reúno os amigos em casa para tomar um vinho, comer um negócio, preparo uns pratos harmonizados e tal. E um desses meus amigos fala, Emerson, por que você não abre um bistrô? E bistrô é restaurante pequeno, escuro e caro. Definição de bistrô. Abra um bistrô. Porque aí, cara, a gente vai lá, você vende os vinhos, produz a comida, a gente paga, você não fica tirando do teu bolso todo fim de semana. Cara, não é uma ideia ruim, hein? Um negocinho pequenininho, vai para receber os amigos. Abre sexta e sábado só. Vou abrir um bistrô. Aí, claro, você tem que legalizar esse negócio, a CNPJ, contratar alguém para ficar no caixa, contratar um auxiliar de cozinha, não sei o quê. E beleza. A Receita Federal vai dizer para mim, você é empresário, titular dessa firma e você tem que tirar prolabore. Por quê? Isso aqui para mim não é trabalho, o trabalho é da faculdade dando aula, aguentando os penteirinhos dos alunos lá. Aqui é lazer. Eu estou recebendo meus amigos para tomar vinho. O Ivan e o Sinésio têm um livro super interessante sobre salário de contribuição antigo, em que eles discutiam isso, e aí eles diziam que... Faz tempo que eu não converso com o Sinésio, eu gosto de discutir essas coisas com ele. E eles diziam assim que a questão do tirar o prolabore ou não pode ser entendido como o risco do negócio. Então é assim, se eu sou empresário, o risco do negócio é meu, e, portanto, se eu precisar passar fome e não tirar prolabore para o meu negócio funcionar, eu vou. E não tem como ninguém questionar quando eu estou fazendo isso ou não. Sim. Né? Não, mas... Agora, isso não entra no é obrigado a tirar o prolabore ou não, mas só no valor de... Tem uma solução de consulta da Receita dizendo que não é obrigatório. Exceto para advogados. Não, essa solução é antiga, é de 2012, e tem uma outra de 2016 que fala que tem que ter. Então eles entendem na Receita que a de 2012 está tacitamente revogada pela de 2016. No meu livro de contribuições eu cito as duas. Aquela de 2012, inclusive, fala, não tem lei que exija a retirada de prolabore. E a lei ainda conclui... Resultado de ideia. Ele conclui dizendo assim, que se esse empresário quiser recolher, faz como facultativo. Se ele quiser recolher, já que ele não tem prolabore, ele não tem renda do trabalho, ele pode pagar como facultativo. Aí a outra de 2016 vai dizer que pelo menos parte da renda tem que ser prolabore. Não pode ser tudo distribuição de lucro, não. Porque o decreto vai dizer não sei o que lá. É claro que a gente também tem que olhar essa questão toda numa perspectiva também mais ampla. No exemplo do bistrô, tá ok, né? O grande problema é quando você começa, principalmente num ambiente como o atual, de grande pejotização. Sim, que você vive daquilo, efetivamente. Você vive daquilo, exerce atividade. E aí você está dizendo que tudo é distribuição de lucro, embora você trabalhe a beça ali. Claro, né? Não, e outra. Em algumas situações não é distribuição de lucro, não é salário puro. É isso aí. Eu sempre explico para os alunos que lucro é resultado do investimento. Eu investi, obtive lucro, ótimo. Agora, se eu trabalhei, e quando eu levo para o advogado, que aqui constitui empresa, mas não, você tira um prolabore de um salário mínimo. Você diz que teu trabalho de advogado mais administrador do teu escritório só vale R$ 1.412. Aí aumenta a quantidade de processo e contrata um empregado advogado. Ele vai aceitar trabalhar por R$ 1.412? Por que o trabalho do teu empregado vale mais que o teu? Pois é. Se a gente pensar no prolabore como renda decorrente do exercício de uma atividade econômica, de um trabalho, teria que ser assim. Ou assim, você contrata o advogado, bota como sócio. Tem muitos que faz isso, né? Bota como aquele sócio com 0,001%. E ele ganha, ele cumpre jornada, ele ganha conforme
Ele que se o atrasa trabalho, pra ver. e o que ele trabalhou, se ele ganha, se não, não participa efetivamente da distribuição do lucro ali, embora no final seja. Agora, Vivi, eu queria perguntar a você sobre como é que você vê um outro tema que está agora bombando, porque está nos jornais de hoje uma preocupação do governo com o crescimento dos microempreendedores individuais. E aí, MEI e Previdência, como é que você vê isso, assim? O governo está preocupado com o quê? Assim, vamos lá. O microempreendedor, a contribuição diferenciada do microempreendedor, tá, é derivada de uma coisa que a gente chamou de sistema de inclusão previdenciária, né, ou regime de inclusão previdenciária, que na Constituição originalmente era para que houvesse uma alíquota menor para que todos pudessem participar. E os benefícios, olha o assunto de novo, e os benefícios que eles teriam direito seriam benefícios com uma carência reduzida. Implantou-se a parte da contribuição menor. Mas não a da carência. Mas não a contrapartida da carência. E aí mudou a Constituição e adivinha o que é que sumiu? A previsão de um benefício com carência reduzida. Por isso que eu respondi a tua pergunta com outra pergunta, né? Eu estou provocando. Com o que é que o governo está preocupado? Tem muito MEI? Ok, deve ter. Tem muita gente que não é MEI se inscrevendo como MEI para poder contribuir pouco? Tem. É o que a gente ouve por aí. Um monte de gente se inscrevendo como MEI. Tem gente que empresta MEI pro cunhado, pro irmão? Como assim emprestar MEI, Vivi? Pois é, emprestar MEI, eu já ouvi isso. Como é que é? Conta essa aí pra gente. Veja, olha que história. A cliente nos procura porque ela vinha pagando contribuições como facultativa, tá? Acho até que acima de um salário mínimo, mas ela vinha contribuindo como facultativa para poder se aposentar. Foi lá, completou a idade, requereu o benefício, o INSS foi e falou assim, olha, a senhora não pode contribuir como facultativa e também não pode se aposentar, porque não tem o tempo, porque a senhora está aqui inscrita como MEI, mas é devedora. A senhora não pagou. Ela nos procurou achando um absurdo. Ela falou, mas eu estou contribuindo esse tempo todo. Quando a gente olhou, eu fiz assim, mas peraí, a senhora tem aqui uma inscrição de MEI, tem alguns anos pagos como MEI. Não, mas quem atua com essa MEI agora e tira a nota fiscal é meu cunhado. Eu emprestei para ele a MEI, para ele trabalhar. E eu tô pagando como facultativa. E pra você explicar pra alguém... Eu tô olhando elefante da conta-gotas. E pra você explicar como é que você explica que ela é segurada obrigatória? Hein? Como é que você explica que ela é segurada obrigatória? Ela não pode pagar como facultativa. A empresa é dela. A empresa é ela. Eu tô só emprestando. Isso. A gente vê de um tudo, tá? Tem. Eu sempre falo que aquilo que chega do teu lado, Fábio, Vocês filtram, né? A gente Tem um resumo escrito lá. tem um filtro. A história é sempre bonitinha, né? Chega um resuminho escrito, né? Dos fatos. Você sabe assim, por isso que essa preocupação do governo me espanta um pouquinho. A preocupação eu acho que teria que ser do segurado, tá? Porque lá na Constituição, no texto, houve uma modificaçãozinha com a emenda 103 que eu achei muito capciosa, tá? Então, meio que se mudou o texto para afirmar que os benefícios... São os mesmos, né? Não. Que os benefícios concedidos para
o MEI para um inscrito nessa forma serão equivalentes a um salário mínimo. Porque tem um serão lá no afirmativo. Sim. É diferente do texto anterior que, né, ele vai contribuir sobre o salário mínimo. O benefício vai ser de um salário mínimo. Olha, esse é o terror do planejamento previdenciário, né? Não, e é o terror da segurança jurídica, vai. Você pagou a vida toda sobre o teto. Aí Era você gerente vai... de banco. Gerente de banco. Era Depois gerente fez do MEI. Itaú, foi demitido do Isso. Itaú, abriu uma MEI. Você aceita um PDV, que é a coisa mais normal nessas situações. Sim. Tá? E fala que eu vou abrir uma empresa. Mas eu vou abrir uma empresa, aí vai lá no contador e fala assim, quanto é que eu vou pagar? Eu não mês, você paga menos aí. É um mero contador? É um mero contador. Baratinho. Você sabe que os meus colegas contadores falam tanta bobagem nesse sentido. Mas tem um monte de juiz que fala bobagem também. Advogado também. Não, mas o filme me preocupa mais com o contador. Primeiro porque eu sou. E segundo porque a besteira que ele faz, às vezes é irreversível. Então eu montei um curso, vou rodar o Paraná agora com ele, agora entre junho e julho, em várias cidades, só para contadores, que é sobre, o nome até ficou muito bom, como obter a melhor aposentadoria. Tudo sobre as contribuições previdenciárias. É um dia inteiro falando de contribuição e ensinando para os contadores que eles não podem fazer um monte de besteira que eles fazem. Como, por exemplo, o Prolabore de salário mínimo. Não, mas é para pagar pouco. Cara, esse cara vai se aposentar daqui a pouco. Ele é mecânico, ele vai quebrar a perna e o filho dele não vai assumir a oficina. Porque o filho dele está estudando outra coisa. A oficina vai fechar e ele vai ficar vivendo de salário mínimo. E ele não vai mais conseguir trabalhar. E você colocou esse salário mínimo para ele. E foi você quem definiu o Prolabore dele. Fica aquela visão muito limitada, reduzir o custo. Exatamente. Não vê E é tão sério isso, Fábio, que quando eu fui constituir a minha empresa em 2014, procurei um contador, amigo meu, para fazer isso para mim. Mas você não é contador? Tua esposa é dentista, mas ela vai ao dentista, não vai? Então, eu sou contador e vou ao contador. Até porque dentista é muito difícil. Mas eu não faço empresarial, então procurei um cara e falei para ele, sim, primeira coisa, estamos estabelecendo as regras, tal, o que ia ser, como ia funcionar. Olha, o meu Prolabore vai ser o teto, tá? Mas vai ficar muito caro. Ele está tão acostumado a tentar economizar para os outros. Falei, cara, mas quem vai pagar sou eu, não é você. Eu sei que eu tenho condições de pagar isso. Primeiro mês, Prolabore, salário mínimo. Falei, cara, eu te falei que era no teto. Não vou verdade, eu vou retificar. Não, deixa esse mês. Porque vai tão no automático. Já vai, né? Todos os clientes dele pagam o salário mínimo. Exatamente. Aí no segundo mês, teto, terceiro mês, teto. Aí trocou a mocinha que cuida da folha de pagamento. Voltou pro mínimo. O sistema dele tá pronto com isso. Tá pronto, tá viciado. Roda assim, roda assim. E por ele eu vejo, porque ele trabalhou com vários outros coisas, hoje ele tem o negócio dele. E se ele trouxe esse histórico de outros lugares, é porque todo mundo faz isso. O mercado faz isso. Vamos reduzir a Prolabore para pagar pouco tributo. E ninguém pensa na consequência que isso vai ter. Mas é engraçado, você falou em consequência agora, né? Essa história do Fábio dizer que o governo está preocupado com o MEI, me passou um negócio pela cabeça, né? Preocupado com o quê? Puxa vida, é um programa de inclusão social. Exato. E é entrou um monte de a gente. grande bandeira do governo. Isso, entrou um monte de gente no sistema por conta disso. A preocupação é que ele está se tocando, que ele vai pagar um monte de Que essa gente. inclusão ficou muito barata, né? Que a inclusão ficou muito cara. Entrou pouco dinheiro ficou muito caro. em comparação com aquilo que vai sair. Essa é a grande preocupação. Mas, Essa é a cara, grande de preocupação. certa forma, esse cara, se não tivesse sido incluído via MEI, ia custar a mesma coisa Ia no BPC. Ia pro BPC. E o orçamento é o mesmo, é o orçamento da Seguridade. Ou ia pra saúde, né? Porque aí o cara fica doente, ele vai pra saúde. Sim. Mas essa história de que E é o a mesmo Seguridade é orçamento que vai pagar. integrada é uma visão só lá Nossa. do papel. Não, tá no Só papel. nossa, né? Eles não têm essa visão orçamentária integrada. Não, infelizmente não. E você vê que o MEI ele anda de mãos dadas com a situação do dono e da dona de casa de baixa renda. Né? Exatamente. Que aí você tem um outro problema que é gravíssimo, que é a pessoa vai contribuir como facultativo, vai olhar as opções, aqui ó, vou pagar essa aqui que é mais barata. E não tá no às Cade vezes Único. E às vezes E não é tá no isso, Cade cara. Único. Às vezes a pessoa vê uma reportagem no jornal, na televisão.
Sim. Recebe o negócio do TikTok dele no telefone, que todo velhinho tem TikTok. 5%. É só 5%, não sei o quê. O cara começa a pagar e não sabe que tem que ter o CAD único, e o TikTok não contou essa parte. Pois é. Ou o repórter do jornal não contou essa parte. E aí ele só vai descobrir na hora que ele vai fazer o requerimento do benefício. Lá na frente. Que tem 15 anos perdidos de contribuição. E o sistema não tem uma trava, né? Tinha que ter uma trava no sistema. Pois é! Às vezes a pessoa pergunta, mas eu posso pagar de tal maneira? Pode. A lotérica recebe. Vai valer pra alguma pagar, coisa? você vai pagar. Mas antigamente você pagava no banco, ia lá o carnezinho e tal, e da mesma forma, pagava, não tinha uma trava. Eu tô falando da lotérica porque hoje todo mundo paga na lotérica, mas assim, é a mesma ideia. O sistema só podia pagar e era o banco que fazia. O sistema recebe. Sim. É o caso do servidor público federal vinculado a regime próprio. Pagando facultativo. Pagando facultativo. Era pra ver, mas na lotérica já era pra barrar. Mas não, teu CPF não pode pagar isso aqui porque você é servidor. Você vai falar não. O sistema recebe. É claro que vai receber. Vai estar ali. Ganhei. Você está entregando o dinheiro de volta, dentro do prazo que der para pedir, azar o dele. E aí, em termos de cálculo de benefício, vocês consideram que é possível você fazer essa complementação para tentar salvar? Chegou ali a dona de casa de baixa renda ou bem? Tem até um código de recolhimento para isso no INSS. Você complementa dos 5% para 11%. Vamos brincar nessa complementação. Toda vez que a gente dá aula, eu costumo primeiro dizer que 11% não são 11%. Então tem 11% diferentes. São 11% diferentes na legislação. Enorme. Isso dá uma confusão. Eu comprei essa tua frase. Você comprou, eu vi. A professora Vivi sempre fala, 11% não é 11%. 11% não é 11%. Só para os bons entendedores. Né? E aí a gente explica. Da mesma forma, complementação, o termo complementação é um perigo, né? Porque eu tenho complementação de alíquota, eu tenho complementação de valor, salário de contribuição. Salário de contribuição. E essa complementação que você falou é outra. Por quê? Complementação de 5% para 20%, de 11% para 20% é uma coisa. Complementação pagando a diferença quando você contribuiu menos do que o salário mínimo e tem que alcançar o salário mínimo. E, contribuir no salário mínimo, mas eu tô querendo ganhar mais agora. Posso complementar pagando carnezinho à parte? Mas aí tá. Mas acho que o que o Fábio levantou é uma quarta. Não tem previsão legal, mas o INSS faz. Que é essa dona de casa que pagou 5% sem ter o CAD único, fala, mas complementa para o plano simplificado. Dos 11? Dos 5 para os 11? E essa não está na lei. Mas vai ter no INSS, está no decreto. Tem código, tem tudo, e se complementar, aposenta. E é um complemento idêntico ao do parágrafo 3º do artigo 21 da Lei de Custeio. Sim. Só que não está previsto, mas é bem interessante. Ele é bem factível. Mas tem no decreto, tem na IN, tem tudo no lugar, menos na lei. Mas é que não faz sentido. É legal, mas funciona. Mas a complementação faz sentido. Porque você não tinha o CAD único, então paga os outros 6 que se enquadram no plano simplificado. Pronto. E pronto. Isso. E usa a regra do que o da lei é você pagou regularmente, mas você quer. Não, o da lei você quer recuperar o tempo de contribuição. Exatamente. Você vai para 20. Isso. Você quer usar o tempo de contribuição e não na idade. Ele não prevê o facultativo de baixa renda e para o simplificado. A lei não prevê. Mas a Previdência nas normas infralegais falou, tá bom, eu concordo que você faça isso. Ele é parecido com, eu paguei facultativo, mas eu era autônomo, e aí eu quero uma mudança de código. Sim. Só que nesse caso tem que mudar a alíquota junto. É isso. Existe e tá regulamentado, apesar de não ser lei. É louco, né? É o que vale, é o que tá na IN. Claro. Tá. Se não tá na IN, não tá no mundo. Vivi, Emerson, que coisa boa, eu extrapolei em muito tempo aqui. Virou 2 podcasts. Já virou 2. Aliás, a tua equipe é boa, te vira. Vai virar vilela jurídica. Virou vírgula, ponto e vírgula, já tá parado. E a verdade é que ainda com vinho na mesa e o compromisso é só amanhã de manhã e tal. E previdenciário tem pano pra manga. Nossa, assunto não tem falta, assunto, né?
todo dia vem um assunto novo. Aliás, compromisso amanhã de manhã, porque vocês estão aqui no Rio de Janeiro para dar o super curso de cálculo. Exatamente. Fazer a imersão em cálculo previdenciário na unha, na prática, de verdade. Com uma equipe, né, uma turminha super privilegiada, eu acho, porque Eu chamei de turma VIP. são poucas Mas é. pessoas. Mas a ideia é essa, Sim. inclusive. E vocês estão rodando o Brasil com esse curso. Estamos A rodando no intenção Brasil. Assim, a gente já fez algumas edições desse curso. Fizemos uma em Maringá, Uma em Maringá, algumas em São Paulo. algumas em São Paulo. Agora estamos aqui. E tem pedidos pra gente ir pra Isso. vários lugares. Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, o Paulo Bacelar quer levar pra lá e tal. Mas não tem agenda, por enquanto. Até porque a agenda da Vivi é complicada pra caramba. A minha é fácil, mas ela é complicada que uma coisa. A gente não consegue achar data pra organizar essas coisas. Conseguimos com vocês aqui com o ICDS, porque a gente vem conversando isso desde o Congresso ano passado. verdade, a gente é vem verdade. falando. Congresso do ICDS ano passado, a gente conversou sobre fazer. Não, vamos, definimos data, definimos tudo, fechamos a agenda. E a minha cá agenda é estamos. tão complicada que eu tinha esquecido de reservar hotel. Fiz isso de madrugada. Por sorte tinha vaga. Mas ela ficar lá em Niterói, Eu pelo tava- teu hotel no Rio. Não. Você imagina eu mandar um e-mail assim, falar, eu tô chegando, mas sabe, tem uma vaga lá na sua casa pra mim? Qualquer coisa era super bem-vinda, claro. Eu vou te contar uma coisa. Você é aqui no Rio de Janeiro, qualquer coisa tinha um monte de casa. Nossa casa lá tava. O Daniel Machado da Rocha chega em Portugal, Ai, Ah, não. chega no hotel, né? Eu vi aqui. Ué, não tem reserva? Ô Daniel, meu amigo, não tem reserva. cada um ficou responsável por fazer a sua reserva. E agora? A sorte também que tinha vaga no hotel ali, porque ele ia dormir na rua. Dormi na praça. Ia dormir na praça lá. Né? Caralho, Daniel fez isso. Foi pra Portugal sem reservar hotel. Ufa, eu vim só pro Rio de Janeiro. E você conseguiu fazer a reserva? E eu consegui antes de fazer a chegar no reserva antes hotel. de chegar. Ele tá na hora. Daniel é o cara que vai pra show e me manda foto. Ó, tô aqui assistindo tal show. Eu, quando eu algum show, mando foto pra ele. Da troca de shows de rock, principalmente. Ele tá morando no Rio de Janeiro, fazendo um morando curso, aqui no tá Rio morando no agora. Rio temporariamente, porque ele tá fazendo um curso na Escola Superior de Guerra. Ah, que legal. Né? E aqui no Rio de Janeiro ele tá trabalhando à distância, Uhum. né? Mas tá morando aqui no Ah, Rio que de Janeiro. bacana. Nossa, que legal, Bacana. não sabia. Mas, pessoal, ó, fico muito feliz de ter recebido vocês aqui no podcast. Super Poxa, gostoso, gente, muito feliz super pelo agradável. convite. Que papo Tô- gostoso. Não é? Muito feliz de vocês estarem no Rio de Janeiro com esse curso É maravilhoso. só gente que tá feliz. Não diga que veio pro Rio. Trouxemos a chuva pro Rio de Janeiro. Não, mas ó, a boa notícia é que amanhã já abre o sol. Ufa. Tá? Já abre o sol. E então é isso. E agradeço a todo mundo que acompanhou aqui esse podcast super especial, animado, vírgula jurídica, onde o saber não tem um ponto final. Muito obrigado, pessoal. Esse slogan ficou muito legal. cara. Ficou muito Sensacional. bom, não ficou? Muito bom. Essa equipe é muito fera. Fábio, mais uma vez, obrigado. Super obrigado. Obrigado e saúde mais uma vez. Saúde. E a Saúde. Londrina vai no 25 da gente. Vamos lá. Bora lá.